Olá, mulheres desafios, tudo bem? Olha, vamos hoje aí para mais um bate-papo. Hoje o nosso bate-papo é sobre a mulher virtuosa. Como podemos achar alguns pontos que eu acredito que são essenciais para uma mulher virtuosa, lembrando lá de Provérbios 31, que fala várias coisas, né, sobre a mulher virtuosa, o jeito dela ser, como que ela age, como ela é. Existem vários pontos, mas eu queria pegar 5 pontinhos que eu acredito que são assim essenciais para que nós possamos ser mulheres virtuosas. E eu acredito que essa questão de se tornar mulher virtuosa é algo do dia a dia que a gente conquista. Vamos pensar na mulher de Ló que olhou para trás, né? Que é um exemplo para a gente não olhar para trás, da gente seguir em frente. E a gente sabe que em alguns momentos na nossa vida a gente quer olhar para trás, sabe? Mas é onde nossos pés estão firmados, a nossa fé está firmada, que faz toda a diferença na nossa vida. Por isso nós precisamos todos os dias da nossa vida buscar ao Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E vamos ver os 5 pontos? Então, o nosso primeiro ponto é oração. Eu acredito, né, que muitas das vezes a gente deixa de orar ao Senhor, ou porque não vê necessidade, ou por um desânimo, por vários motivos. Muitas das vezes nós não oramos. Oramos por várias coisas, mas às vezes não oramos pelo nosso marido. E a palavra de Deus diz que antes de tudo devemos fazer o quê? Oração. Está lá em 1 Timóteo. Se você quiser conferir, vá lá em 1 Timóteo 2:1, que fala que antes de tudo nós devemos orar. E nós precisamos orar pelos nossos maridos. E se nós formos ver os motivos de orarmos pelo nosso marido, são muitos motivos, né? Como a própria oração do Pai Nosso nos ensina a orar, né? Não acredito que ela nos ensina a orar só por nós mesmos, né? Mas como devemos orar, né? Que é a questão, como devemos orar. Então, como nós devemos orar pelo nosso marido, né? Se teu marido é uma bênção, é um discípulo de Jesus, né? Ou você é uma líder, seu marido é um líder, seu marido é um pastor. Não temos necessidade de orarmos por eles, sim. Palavras de lá, a oração que nos ensina do Pai Nosso, como orar, barulho na rua, nos ensina a orar, né? Não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos orar para os nossos maridos não caírem em tentação, mas que o Senhor livre eles do mal, né? Ao sairmos em casa nós já corremos vários perigos. Quando saímos na rua, nosso marido sai para trabalhar, né? Quantos perigos ele encontra no dia a dia, né? E a hora é interessante que a oração do Pai Nosso é como devemos orar diariamente, todos os dias. Não é de vez em quando, é todos os dias nós devemos orar. Eu tenho costume de entrar no carro e falar, Senhor, tu guarda, livra de todo mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, porque o trânsito também é um meio onde nós podemos cair em tentação, porque quantas pessoas fazem coisas, né, aí no trânsito que nos deixam irritados muitas das vezes, né? Então, não cair em tentação. Então, é importante nós orarmos, né, todos os dias, ainda que seu casamento seja bem sucedido, esteja tudo ótimo, você e seu marido se afinam, embora todos os casamentos tenham problema. Tem, sempre vai ter um problema. Não existe casamento que não tenha problema. A questão é que outros já sabem lidar com mais maturidade, né? Mas até você que sabe lidar com maturidade com o seu marido, preste atenção. Aprenda a depender de Deus. Porque não somos nós que aprendemos a lidar com o nosso marido, a nossa inteligência, a nossa maturidade humana. Isso tudo é importante. Mas olha, quem nos guarda, de fato, é o Senhor. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Assim diz a palavra de Deus. Então, a oração é uma dependência nossa do Senhor. Não somos nós, nossas lindas palavras, não é o nosso agir, não é o nosso comportamento, não é o fato de sermos simplesmente prudentes, é a forma que a gente anda, os princípios que a gente vive, que busca viver, que
que nos guarda. Quem nos guarda de fato é o Senhor. Nós fazemos o que compete a nós, mas quem faz todas as coisas é o Senhor. Por isso a importância de orarmos sempre pelo nosso marido. E é interessante, né? Porque a oração, estou falando aqui de mulheres hoje, que graças a Deus são bem-sucedidas no seu relacionamento com o seu marido. Mas assim, eu já passei por muitas situações, vou fazer 10 anos de casada, sou novinha no casamento, né? Comparada a muitas mulheres. E eu já passei por muitas situações no meu casamento. Também não casei novinha, casei com 32 anos. Isso também pode ser bom, como pode ser ruim. Tudo, tudo, gente, tem seus lados bons e seus lados. Ah, vou casar mais velha, porque isso vou estar mais madura. Eu acredito que tudo isso é um engano nosso, entendeu? Não significa que quanto mais velho, você vai ser mais maduro. Infelizmente, na vida nós encontramos pessoas muito mais velhas que a gente e não são tão maduras, porque a maturidade nós encontramos no Senhor. A maturidade verdadeira nós encontramos quando nós nos rendemos ao Senhor. Aí sim vem a maturidade, porque Ele que nos ensina a nos humilharmos, Ele que nos dá força para permanecermos, para confiarmos, para progredirmos. É Ele, porque nós somos limitadas. Nós temos vários motivos para orarmos pelo nosso marido, vários, né? Mas eu queria falar aqui também de um ponto, né? Um ponto onde eu vi na minha vida, interessante que eu estava estudando sobre o tema, né? E eu encontrei outras mulheres falando sobre isso, que eu entrei num momento de desânimo, de insatisfação, sabe? E a insatisfação e o desânimo, muitas das vezes, não nos deixa orar, sabe? Porque nós podemos nos tornar obstinadas, né? E aquilo se tornar muito maior em nós do que a nossa própria fé em Deus. E da onde vem a insatisfação? Da onde nós encontramos a insatisfação? Geralmente a insatisfação ela é encontrada quando nós não vemos o nosso marido fazer aquilo que nós desejamos, né? Quando comparamos ele com aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. E nós somos pessoas com características diferentes. Deus nos fez diferentes um do outro. E é isso que nos completa a nossa diferença, né? Interessante que Deus nos chamou, nós mulheres, para sermos auxiliadoras. E o papel de ser auxiliadora pode nos trazer muitos conflitos na nossa insatisfação. Quando nós achamos que o nosso marido não está andando de acordo com aquilo que nós queríamos, daquilo que a gente acha que ele tem que ser, a forma que ele tem que ser, e nisso nós queremos mudar o nosso marido, né? Por exemplo, eu sou agitada, eu penso mil coisas no momento. O meu marido, ele é mais devagar. Ele pensa cada coisa de um momento. Enquanto eu estou pensando em mil, ele ainda está lá naquela primeira. E esse é ele. E muitas das vezes, pela minha ansiedade, eu quero que meu marido seja eu. Como se eu fosse melhor do que ele, mais importante do que ele, sabe? Então, tudo muda conforme a nossa ótica, conforme a gente vê, sabe? E o que nos transforma? A maturidade que a gente encontra, claro, se a gente estudar bastante, se a gente estudar o individualismo que cada um como que a gente deve andar com as pessoas, sabe? Mas quem muda de fato, quem transforma é Deus. Porque por mais éticos, por mais tranquilos que a gente busque ser, por mais compreensivos que a gente busque ser, existem momentos na nossa vida que a gente nem suporta a nós mesmos. Essa é a verdade. Então, quem nos ajuda a suportar uns aos outros, esse suportar, gente, não é algo carregado, suportar em amor, sabe? Quem nos ajuda de fato é o Senhor, porque é Ele que nos leva a olhar
com os olhos diferentes, porque Jesus suportou tudo em amor por nós. Jesus nunca pensou em si. Jesus pensou sempre no coletivo, no próximo, né? Jesus sempre pensou no próximo e não em si. Interessante porque eu sempre recebi, né, o ensinamento dos meus pastores, que você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E isso é muito interessante, porque nas palavras, no conhecimento, isso é muito simples e lindo. Oh, que maravilha! E é uma maravilha, é tremendo. Mas a prática disso é muito difícil. Quando nós nos deparamos com um marido que faz coisas totalmente diferentes que a nossa e que a gente vê as circunstâncias, a gente vê as situações, a gente quer resolver, a gente quer fazer, quer acontecer e a gente vê o nosso marido ali. E aí é muito mais fácil nós nos tornarmos aquela mulher lá, né, rixosa que fala em provérbios, em vez de nos tornarmos mulheres de fé, de oração, que confia no Senhor, que ora, que intercede, que jejum. É muito mais fácil nós sermos rixosas, nós sermos briguentas, nós exigirmos amor, nós exigirmos atitudes, mas você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem aquilo outro, você tem que aquilo outro. É muito mais fácil nós termos esse tipo de atitude do que de fato irmos para os pés do Senhor, orarmos pelo nosso marido, né? Pedirmos ao Senhor, não por causa de nós, mas por causa da relevância que cada um de nós temos no Senhor, sabe? Porque nós fomos criados para a glória de Deus Pai, sabe? Então, nós precisamos ter um coração onde a gente pensa que o nosso marido, sabe? Se o nosso marido está agradando ao Senhor, né? Se são coisas que nós temos buscado em Deus, que a gente vê no reino de Deus, aquilo que teu marido poderia prosperar, progredir, e ele não cresce, sabe? Não vê além, não vê adiante. Vamos desesperar, não, porque a palavra de Deus diz isso. Não, porque você não está fazendo conforme a palavra de Deus. Não, porque... E a gente começa, porque mulher é assim, né? A maioria das mulheres, né? Claro, tem mulheres mais tranquilas, né? Mas a maioria quer falar, até mais tranquilinha, quer falar, sabe? Mas a gente peca quando não vamos no lugar certo, quando nós não nos dedicamos ao Senhor em oração pelo nosso marido. É interessante que num desses meus estudos, né, alguém estava comparando a história de Mical. Mical foi esposa lá, né, do rei Davi. A gente vê essa história lá em 2 Samuel 6, a gente vê lá a história de Mical. E dado momento, o rei Davi ele estava muito feliz e ele começou, né, no meio da multidão a dançar, a louvar ao Senhor. E Mical, quando viu aquilo, ela desprezou aquela atitude, ela ficou insatisfeita com aquela atitude de Davi, do rei Davi. E, sabe, muitas das vezes o aborrecimento, a insatisfação entra dentro da gente e agimos de forma impulsiva, obstinada e perdemos a noção do perigo que nos rodeia. E Mical, ela foi uma mulher estéril até a morte, sabe? A insatisfação pode nos trazer esterilidade. E no caso aqui de Mical, fala a esterilidade dela, que ela não teve filhos, né? Mas na nossa vida nós podemos ter vários tipos de esterilidade, sabe? Seja ela financeira, seja ela de filhos biológicos, mas fale ela também de filhos espirituais, sabe? De uma vida abundante, né? Porque ter uma vida abundante não quer dizer se você é rico ou pobre, né? Porque você pode ser pobre e ter uma vida abundante. Não está ligada a dinheiro. Ter vida abundante não está associada a dinheiro. Vida abundante está associada a uma prosperidade pessoal em Deus. Uma prosperidade pessoal em Deus, sabe? De uma satisfação em Deus. Daquilo que Deus
te leva a progredir, a crescer. Então a esterilidade, ela está ligada a vários assuntos na nossa vida. Existe algo na sua vida hoje que você não cresceu, que você não frutificou? Existe alguma esterilidade na sua vida hoje? Preste atenção. Olhe o seu coração, sabe? Aquela palavra que diz, sonda-me e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que nós precisamos fazer, sabe? Porque existem coisas que nós fazemos e não nos damos conta. E não nos damos conta. Nós precisamos do Senhor. E quando nós oramos, nós começamos a depender do Senhor. E não é aquela oração, gente, de só falar com Deus. Esse tipo de oração, eu tô falando de uma oração de entrega. De orar, sabe? De entrega o teu marido ao Senhor, sabe? Muito vale mais ele agradar ao Senhor do que a você. Muito vale mais meu marido agradar ao Senhor do que a mim. É muito mais gratificante, sabe? Uma jovem, quando tá para casar, né? Muitas das vezes a gente acha que é uma pessoa legal, uma pessoa que combina com a gente. Aquilo. Preste atenção se aquela pessoa agrada ao Senhor. Porque se ela agrada ao Senhor, ela certamente vai te agradar. Porque a vontade dela vai ser fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Nós precisamos crer nessa verdade e buscar essa verdade. Por isso nós precisamos interceder pelo nosso marido, sabe? E quando nós oramos ao Senhor, é interessante, porque nele nós encontramos alívio, nós encontramos paz. Aquilo que está te deixando angustiada, que seu marido faz te deixa angustiada, sabe? Na oração, na sua dependência no Senhor, você encontra alívio, você encontra paz. É interessante, sabe? Que todas as vezes que eu sento com meu marido, a gente conversa, tem aquele DR, sabe? E às vezes aquele DR não sai legal no final. Mas quando não sai legal no Senhor, quando a gente não bota Cristo, quando a gente não se volta para Jesus, quando Ele não é o nosso, de fato, centro ali naquela situação, para resolver aquela situação, aquele problema, aquele dilema. Porque quando Ele está no centro, sabe, você não sai perdedor, porque às vezes a gente sai de um DR se sentindo perdedor. Poxa vida, não deu certo, falei, não entende, não compreende, sabe? Mas quando a gente coloca Jesus, a gente sai, até pode sair entristecido de uma DR, sabe? Com a situação em si, mas confiante em Deus, entregando o coração em Deus. Porque muitos casamentos acabam, sabe? Também por causa da insatisfação. A insatisfação pode estar no meio de um final de um casamento, porque aquela pessoa não faz, não é do jeito que eu queria. Ah, é tudo errado, aquela pessoa não é assim, não é assim. A gente, nossa, sabe? É interessante que nós somos assim uns com os outros. Nós buscamos ser críticos, sabe? Julgadores, como nós somos assim. E geralmente a crítica e os julgamentos que fazemos é segundo a nossa ótica e não segundo Cristo, porque quando nós julgamos segundo Cristo, nós temos misericórdia, nós temos compaixão, nós intercedemos por aquela pessoa, porque Jesus, né, ele, toda vez que ele nos mostrou intercedendo assim, Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, sabe? É sim que Jesus nos ensina, e ele é o nosso modelo, ele é o nosso modelo, ele é aquele modelo que eu quero seguir. E você, qual o modelo que você quer seguir? Daquele teu professor de ética te ensinou como ter uma boa ética? Daquele pai, daquela mãe que te ensinou a ter bons comportamentos, uma boa educação? Você se conduzir bem, como você ser uma pessoa que se conduz bem, né, educado? Qual é? Isso é tudo importante. Mas Jesus, ele nos leva além. Ele nos leva a ver além. Então, na oração, quando nós oramos, nós somos plenos no Senhor, quando nos entregamos, quando nos rendemos, o Senhor, que faça a tua vontade, né? Que não seja a minha, mas que seja a tua vontade. Por quê? Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Uma posição de julgar e criticar, né, as coisas que as pessoas fazem diferente de nós pode nos tornar estéril.
Nossas habilidades como mulheres são para serem usadas em favor da missão dos nossos maridos e não para o nosso próprio bem, porque cada um tem uma missão, né? E quando a mulher casa, a missão dela passa a ser a missão do marido. É por isso que nós, né, quando solteiras, precisamos prestar atenção nisso. A missão do nosso marido é a nossa missão. Tem a missão da mulher, a missão do marido. A nossa missão é a missão dele. Isso é muito interessante. Ah, eu casei e não sabia disso, então agora, né? E agora? E agora? Vá para os pés do Senhor. É Ele. É Ele que pode mudar todas as coisas. Ah, vou descasar. Vou ir agora pro outro, né? Porque outros falam, ah, não deu certo, vamos pro outro. Já ouvi de vários casais falando assim, ah, eu agora me sinto muito mais feliz do que a primeira. Ah, eu já até ouvi assim, não sei se eu que amadureci um pouco. Olha, gente, eu tenho certeza que você poderia ter sido feliz com o outro. Claro, poderia ter sido, né? A não ser, gente, de casos que a gente fala, né? Onde, de fato, alguns corações, eles não se quebrantam de fato, sabe? É, homens que batem em mulheres, né? Homens que abusam de mulheres, homens obstinados que não querem nada com Deus, mas eu vou te falar, Deus, Ele é o justo juiz, Ele muda todas as coisas. O problema é que a maioria das vezes nós queremos mudar, né, com os nossos braços e não aprendemos a depender do Senhor. Então essa toda é onde faz toda a diferença, sabe? Mulheres que hoje sofrem com maridos agressivos, com maridos que traem. Que situação terrível, que situação terrível, sabe? E essa traição pode ser de várias formas, né? E é muito difícil lidar com isso. E o meu conselho em relação a isso, o Senhor, Ele traz solução para todas as coisas. Eu conheço vários testemunhos de mulheres onde Deus restaurou, onde Deus mudou o coração, onde infelizmente alguns homens foram até levados, né? E Deus sabe todas as coisas, mas mulheres se colocaram firme, confiantes no Senhor, sabe? Isso faz toda a diferença. Mas se eu errei, graças a Deus existe a misericórdia do Senhor, né? Existem caminhos que nós precisamos retomar, né? Desfazer por decisões erradas que nós fizemos. O que precisamos é estar no Senhor. Uma perguntinha assim, queria te fazer, é o que tem consumido suas energias? É o que eu me pergunto, né? O que tem consumido suas energias? Onde estão seus olhos? No Senhor? No seu esposo? Nas pessoas? Uma vida de insatisfação faz outros sofrerem, como nossos filhos. Nós precisamos prestar atenção. Existem batalhas que não são nossas, mas do Senhor, sabe? Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece o que você passa e Ele cuida, Ele não nos abandona. Se nós buscarmos a Ele, certamente veremos a mão do Senhor. Como Deus cura nossa insatisfação? Orando. A nossa insatisfação é curada quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós dependemos dele, quando nós nos dedicamos à oração, sabe? A ter, de fato, uma presença de Deus na nossa vida, ser direcionado, porque a oração, ela mostra dependência. Nosso marido nasceu para agradar a Deus e não a nós mesmos, né? A mim. Teu marido nasceu para agradar a Deus e não a você. Logo, se ele agrada a Deus, se o teu objetivo é o Senhor e não a sua carnalidade humana, mas é viver no Espírito, no Senhor. Então, se o seu marido agrada o Senhor, naturalmente, você também vai ser o quê? Agradada. Eva, ela mostrou uma insatisfação, sabe, no seu coração, porque ela tinha ali várias coisas, né? Eva tinha várias coisas, várias frutas, mas ela quis comer aquela. Ela também mostrou uma insatisfação
no seu coração ali e olha as consequências de atitude de Eva. Nós precisamos tomar atenção nas nossas atitudes, porque elas podem trazer muitas consequências. Aquilo que nós plantamos, semeamos, nós colhemos. Deus, ele atende a oração de um coração que intercede pelo próximo, para que a vontade de Deus seja feita. Precisamos orar para que nosso marido tenha forças para alcançar seu potencial em Deus. Para que o nosso marido possa alcançar seu potencial em Deus. Que ele tenha um coração temente ao Senhor. E muitas das vezes, né, nós vemos nosso marido líder ou até mulheres de pastores. Meu coração, ore. Continua orando para que ele permaneça temendo ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que seja um homem pleno e realizado. E um homem pleno e realizado é só no Senhor Jesus, porque somos imperfeitos. Por mais mulheres sábias, lindas, né, que possamos ser, somos imperfeitas. Nunca vamos conseguir fazer nosso marido pleno e realizado. Quem pode fazer de fato é o Senhor. Nós somos apenas cooperadoras, auxiliadoras. Se buscarmos ao Senhor, o Senhor nos ajuda nesse processo, mas precisamos depender do Senhor. Que dê importância certa para o seu casamento. Precisamos pedir ao Senhor para que o nosso marido dê a importância certa para o casamento e também para que ele seja o pai, né, que os nossos filhos precisam. Porque quantas famílias hoje nós vemos destruídas porque o pai não enxerga, né, ou a própria mãe não enxerga, né, a necessidade do filho e a necessidade espiritual no Senhor, né, de como ser, de fato, ensinar o filho no caminho que se deve andar para que mais tarde não se desvie dele. Então, nós temos muitos motivos de oração. E é interessante que eu falei de 5 pontos, né, de uma mulher virtuosa, que eu acredito são importantes, né, tantas qualidades numa mulher virtuosa, mas esse primeiro ponto, a oração, eu acredito que de todas elas, ela é muito mais eficaz, sabe? A dependência nossa no Senhor faz toda a diferença. Eu quero depender do Senhor. Muitas das vezes é muito difícil quando a minha carnalidade, minha carne está aflorada, sabe? Mas graças a Deus, sabe? Deus me leva novamente a olhar para Ele. Olhar para Ele. Quando eu olho para Ele, tudo muda. É interessante que há pouco tempo eu tive essa experiência com meu marido. É uma situação que a gente estava vivendo, né? E Deus, ele nos deu um caminho. E nós entramos naquele caminho e tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Quando nós dependemos do Senhor, tudo muda. Tudo é transformado. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Oração. Calma aí, olha, curte o vídeo aí, tá bom? Compartilha, mas a gente ainda tem 4 pontos aí pra gente falar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, isso é muito importante. E vamos continuar aí falando sobre os 4 pontos, mas agora vai ser mais rapidinho. O segundo ponto, que eu acredito que é super importante, né? Para sermos de fato uma mulher, né? Segundo o coração de Deus, uma mulher que coopera com o marido, é sermos mulheres encorajadoras, né? Aquela mulher pessimista, negativa, que vive para baixo, que vê sempre mal em alguma coisa. Gente, é muito ruim isso, é muito difícil isso, sabe? Ele nunca vai mudar, ele é assim mesmo, né? Aquela síndrome, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sabe? Não, nós precisamos ser mulheres de fé, mulheres que confiam, que creem, mulheres que vêm além, né? Como a gente canta naquela canção, leva-me além. Alguém para cantar essa canção, ela precisa enxergar além, não simplesmente o hoje. Hoje pode estar
tudo revirado, hoje pode estar uma tempestade, hoje pode estar tudo ruim, mas o que nos leva a ver além, a fé que nós temos em Cristo, porque Ele que faz nova todas as coisas, né? O emprego não está legal, foi mandado embora, o mundo está em colapso, temos aí a situação do Covid, temos a situação dos preços das coisas, situação financeira, está tudo difícil, está tudo dando ruim, muitas mortes, amigos morrendo, familiares morrendo, quantas situações terríveis acontecendo. E isso não é para nos levar para baixo, porque a palavra já nos fala sobre essas coisas. Olha, eu falo assim, parece que eu falo com muita facilidade, mas eu somente sou levada a ter medo, eu sou levada a ficar pensando nas coisas. Eu já vivi, quem já viu aí alguns outros bate-papos, eu falando sobre que eu já tive depressão, eu já tive pânico, síndrome do pânico, sabe? Tive 2 gravidezes bem complicadas, tive situações bem difíceis e são coisas terríveis, difíceis demais para a gente viver. Mas, mesmo assim, nós não podemos nos dar o direito de viver assim. Por que não podemos nos dar o direito? Porque a nossa mente ela é transformada no Senhor. Ela é transformada no Senhor Jesus. E em todo momento que olharmos para Jesus, Ele vai nos dizer, tenha fé, tenha fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Cremos que o que é? Deus faz nova todas as coisas, né? Que basta a cada dia o seu próprio mal, que Deus ele muda, que Deus ele transforma, que Deus ele faz, que ele age. E onde está a diferença nisso? A nossa dependência. Lembra da questão da oração? Sabe? Quando nós oramos, né? Nós nos tornamos mulheres de fé. Nós nos tornamos mulheres de fé, porque nós buscamos ler a palavra de Deus, porque quando lemos a palavra de Deus, né, nós temos fé. Porque a palavra que nos traz fé é a confiança naquilo que nós temos em Cristo, sabe? É aquilo que Deus nos traz como confiança. Então, olha, uma mulher negativa, pessimista, que bota tudo para não vai dar não. Ah, mas é tudo ruim mesmo, sabe? Eu sei que nós somos tentadas a olhar dessa forma. Eu já fui tentada a olhar dessa forma e sou tentada até hoje. Mas eu começo o foco, Jesus. O foco é Jesus. Então, nosso foco precisa ser Jesus. Por isso nós precisamos ler a palavra, ter o nosso devocional, ouvir a voz de Deus, porque é tendo comunhão com o Senhor que a nossa fé, ela cresce no Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, quanto mais perto do Senhor nós estamos, nós temos fé. Por mais que venha, gente, porque o síndrome do pânico é uma coisa interessante, porque não é algo que você ficou pensando, não, é um pavor que entra dentro de você, é algo que entra dentro de você, que você não sabe de onde veio, você não sabe como lidar aquilo, sabe? É como se você estivesse se afundando no mais profundo abismo, e você do nada, Deus! E Deus te resgata daquele fundo abismo, profundo abismo. É muito complicado viver isso. Eu vivi, eu te entendo. Sabe, você que já viveu isso, ou vive isso, eu te entendo. Mas olha, se clamarmos, o Senhor, Ele nos ouvirá, Ele nos atenderá, sabe? Então, talvez você não sinta esse síndrome, mas você começa a ser negativa diante das circunstâncias. Eu quero te animar. Olhe para o Senhor, seja negativa. Não coloque seu marido para baixo, sabe? Coloque ele para olhar aonde ele pode chegar, se ele confiar no Senhor, se ele buscar o Senhor de todo o coração. O terceiro ponto que eu queria falar, a primeira oração. Segundo, é não ser uma mulher negativa, é ser uma mulher positiva. Eu falei como que a gente consegue ser positivo, né? Nossa fé em Jesus. E o terceiro que eu falo assim, boa dona de casa. Olha, eu já falei aí, né, sobre provérbios, mulher sábia, falei sobre provérbios.
31, versículo 27, que fala sobre a mulher sábia, né? A mulher que cuida da sua casa, a mulher virtuosa, ela cuida da sua casa e não dá lugar à preguiça. E se você não viu esse bate-papo, dá uma olhada aí, né, nos vídeos do canal, você vai achar esse Provérbios 31, versículo 27, que fala sobre isso. Eu quero pincelar um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo dos 5 pontos, né? A importância, poxa, o marido quando chega em casa, encontra tudo bagunçado, a mulher descabelada, aquilo, né? Não tem comida direito, tá lá fazendo comida toda enrolada, né? Gente, isso de vez em quando acontecer, bacana, mas quase sempre acontecer, sabe? Deus nos deu uma habilidade, mesmo trabalhando fora, sabe? Mesmo trabalhando fora e tendo alguém que cuide da sua casa, você precisa delegar essa pessoa, como ela vai fazer, do jeitinho que vocês gostam, do jeitinho que você gosta, seu marido gosta, como é legal o marido chegar do trabalho, aquele cheirinho, ou o próprio marido, né? Um pastor, né, que tá muitas das vezes em casa, mais presente em casa, ou o empresário que está mais em casa. Como que você lidar com a sua casa? Seja uma boa dona de casa, né? O cheirinho de limpeza, a organização, né? Eu sei que é cansativo, porque o trabalho de casa nunca acaba. Ô, barulho. O trabalho de casa nunca acaba, né? Você lava a louça, daqui a pouco tem louça, porque já bebeu água, já tem copo para lavar, né? Você comeu, daqui a pouco vai comer uma sobremesa, comer uma coisinha, já tem louça. O trabalho de casa não acaba, roupa, você bota, já tem para lavar, já tem para passar, aí tomou banho, já tem para lavar. É assim, ainda mais quando você tem criança, nossa, é... ainda mais quando você tem criança, sempre, o trabalho sempre mais é dobrado, que você recebe muita gente na sua casa, né? E como organizar isso, como receber bem. Então, mas olha, é muito bom. Eu já vi casamentos se desfazerem por causa que a mulher, ela deixava as coisas muito sujas. E os maridos falavam, não, não gosto, não gosto, não gosto, não gosta. E a mulher não se atentou. Claro que isso não é motivo, né? Mas estou falando dos pontos de uma mulher virtuosa. Então, ser boa dona de casa está aí, gente, porque é muito bom você chegar no lugar, encontrar, né, tudo limpinho. Então, imagina para o seu marido, faça isso com amor para sua família, para você mesmo, né? Isso é muito bom. Então, foi aí o nosso terceiro ponto. O quarto ponto é seja carinhosa. Carinhosa, uma mulher carinhosa, né? Eu, assim, eu não fui criada numa família de muitos carinhos, né? Até para se falar eu te amo era muito difícil, muito. Eu acredito que eu fui ouvir mais essa palavra depois que eu conheci Jesus, né? A importância de dizer para minha mãe que eu amava, para meu pai, como eu te amo, isso é importante para mim, né? E quando somos apaixonados, isso é muito fácil, né? Mas depois que você tem um tempo de casamento, já aquela paixão não é aquela paixão, né? De quando tá namorando, aquele negócio no coração, ai, ele vai vir, ele me ligou, me mandou uma mensagem, vai aparecer, né? Aquela coisa, porque já tá ali. E sabe, às vezes a gente deixa essa questão do carinho de lado, né? Fazer uma massagem no pé. E principalmente depois que vem filho, gente. É bem mais difícil, porque o filho começa a pegar essa atenção. Mas nós precisamos estar atentas a isso, porque é muito bom receber carinho. E dar carinho é importante, né? Para o nosso marido. Se a gente for ver lá Cantares de Salomão, né? Aquelas delícias, né? Maravilhosas. Nós precisamos, como mulheres sábias, aprender a dar carinho. Por mais que a gente não tenha tido, sabe? Por mais que a gente não tenha aprendido, nós precisamos dar carinho, porque isso é importante para o nosso casamento. E o último ponto é surpreender, né? Eu vou te falar, como eu falei, né, no início, eu fiz vários estudos, que eu costumo estudar algumas coisas, né? Meditar em relação à palavra e busco outras coisas, né, para ouvir de outras mulheres que acrescentam na minha vida. Eu fui muito acrescentada com vários relatos de várias mulheres sobre o assunto de mulher virtuosa, que é muito amplo, né? E surpreender é o quinto ponto, surpreender, sabe? Às vezes a gente quer ser surpreendido, né? A gente quer que o nosso marido de vez em quando traga uma flor, um bombom, faça algo diferente, né? Nos leve a um restaurante, nos faça uma surpresa e a gente esquece de surpreendê-los, né? Embora eu acredito que
o melhor quando nós surpreendemos nosso marido nas nossas atitudes, reações diante das circunstâncias do dia a dia, né? Mas esse tipo de surpresa, né, também faz surpreender o nosso marido, né? Fazer algo diferente que ele não esperava que acontecesse, que nós pudéssemos fazer por ele, por amor a ele, né? Por entender que ele é o nosso marido, aquele que Deus, né, nos uniu para que junto pudéssemos cooperar com o reino de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra, né? Então, que você possa buscar no Senhor como surpreender o seu marido. Então, falando sobre os 5 pontos. Primeiro ponto, né? Orar pelo nosso marido. Segundo ponto, não sermos mulheres negativas. Terceiro ponto, sermos mulheres que saibam cuidar das suas casas, da sua casa, né? Lidar com a sua casa. O quarto ponto é ser uma mulher carinhosa, faz parte de uma mulher virtuosa, né? E o quinto ponto, surpreender o marido, que é uma bênção, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar nessa jornada que é difícil, é complicada, porque nós somos pecadoras, né? Nós temos dificuldades, muitas das vezes diariamente somos levados a sermos muito mais carnais do que espiritual, porque está em nós isso, né? Mas quando nós temos o Senhor, né? Buscamos o Senhor, Ele muda todas essas coisas, nos ajuda a olharmos com os olhos dele. Então que o Senhor te ajude, me ajude, nos ajude, né? Para que a gente possa ter um casamento segundo o coração de Deus, que coopera com o reino de Deus. Amém? Olha, eu queria te pedir aí que você possa compartilhar esse bate-papo, que você possa curtir aí esse bate-papo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você foi abençoado, né, de uma forma que você possa fazer um comentário, possa dar um testemunho, tá bom? Um grande beijo, obrigada por ter assistido até aí. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo bate-papo. Lembrando que a gente está falando aí sobre as mulheres da Bíblia, né? Estamos colocando aos poucos aí, falando sobre as mulheres da Bíblia, o que nós podemos aprender com elas, suas características, né? Como nos dias de hoje nós podemos ter atitudes, né, que vão cooperar com o nosso dia a dia. Beijo no coração.